Então, lá, vamos começar de novo. Quem já estava aqui antes teve o prazer de ouvir a Lu abrindo os trabalhos de hoje. E se ficar até o final, vai ouvir de novo e vai ficar gravado. Então, comecei falando sobre a natureza da mente, né? Que não é difícil a gente de dentro da experiência de ter uma mente falar sobre essa natureza, mas que existem estudiosos de experiências já bem ancestrais falando sobre isso, e principalmente no Oriente a gente recebe essa experiência da mente acontecendo antes do pensamento. Então, a da mente sendo uma produção, e não é o pensamento que cria a mente, né? A mente é uma produção que gera todas as aparências. E o problema não é a gente criar com a mente e deixar a mente brotar. A questão é o quanto a gente fica distante da natureza dela. Então, a mente dualista, que é a mente que a gente opera, que é a mente que a gente desenvolve e aprende a ter, ela não é o problema. O problema é a distância e a separação e a desconexão com a natureza da mente. E a mente paradoxal, ela é um caminho para uma reconexão, porque ela continua na polaridade, mas ela já é um caminho para uma reconexão com a natureza da mente. E depois, quem sabe a gente ainda vai chegar a ter clareza, a conhecer a mente holográfica, que também é um caminho que fica mais próximo ainda na natureza da mente. Então, queria deixar claro assim uma introdução, porque logo eu vou abrir para a gente fazer uma interlocução. O que é essa mente e por que a gente atua da maneira que a gente atua na autodestruição. A gente não está se autodestruindo porque a gente está nos destruindo diretamente. Mas nessa separação que tem o eu e o outro, e quando tem o eu e o outro na mente dualista, tem o eu ou o outro. Isso quer dizer o quê? E tem o bem ou o mal. Uma coisa é boa ou má. Uma coisa está dentro ou fora. Então, com esse ou, com essa dualidade, com essa separação que não integra as polaridades, a gente começa a operar por comparação, por competição. Por quê? Porque se existe o mal, existe o bem. E se o mal fica fora, o bem sou eu. Se existe o certo e o errado, se o errado está fora, eu fico a certa. Então, a gente, de alguma maneira, ataca o fora, destrói o fora, para poder ficar com a criação. Então, a destruição fica fora, para a criação ficar em mim. E isso a gente faz sem ter consciência, a gente faz porque a mente trabalha de uma maneira dualista. Então, quando eu estou mal, de uma maneira geral, eu quero diminuir o fora para elevar a minha sensação de bem. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa, quando ela está mal, o que ela faz? Ela ataca, ela destrói, ela faz o mal para fora, para poder, então, elevar a outra polaridade, que se o mal está fora, o bem vai estar em mim. Então, a gente vai destruindo nessa separação, porque a gente tem a ilusão da separação. E não é por maldade, é por sobrevivência. Porque a sensação que a gente tem com essa mente dualista é que uma coisa não existe sem a outra. Uma coisa não existe junto com a outra, ela existe isso ou aquilo. A coisa em si não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo na mente dualista. Na mente paradoxal, ela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, a polaridade fica sem essa separação.
na mente paradoxal. Quando eu destruo fora, eu estou destruindo o dentro. Quando eu estou criando fora, eu estou criando dentro. Para isso, eu vou trazer uma imagem. Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar a mesma imagem. Se alguém puder me falar. Espera aí. Alguém sabe como é que eu compartilho a imagem? Share, aqui, pronto. Achei. E agora tem que ver como é que eu vou colocar o que eu quero compartilhar. Espera aí. Uma imagem. Se alguém souber, vai me orientando. Eu acho que você tem que abrir na tela do seu computador a imagem. Abrir na tela. Isso, está aqui aberta. Aí agora é share. Isso. E agora eu pus o share. E agora? E agora você escolhe a tela que Deixa você quer eu ver compartilhar. se eu acho é um aqui. PowerPoint. Pronto, apertei. Mas vocês não estão vendo, né? Ou estão? Estamos vendo. Pronto, compartilhei? Tá. Então, essa é uma imagem que todo mundo conhece, eu acho, né? Que é a imagem do rosto e do vaso. Então, se a gente puser o foco no fundo preto, vai aparecer o vaso. Se a gente puser no branco, vai aparecer dois rostos, certo? Todo mundo acompanhando isso? Então, peraí, deixa eu ver como é que eu volto para vocês aqui. Eu só não estou vendo se alguém está falando se alguém está escrevendo. Então, vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim. Tá. E aí, o exercício vai ser o seguinte: conseguir pôr os dois focos, né? Todo mundo viu o vaso e todo mundo viu o rosto. E agora a gente vai fazer uma experiência que é ver o rosto, os dois rostos e o vaso ao mesmo tempo. Eu tenho a imagem aqui. Ao mesmo tempo. Não é aqui. Veja se alguém consegue ver ao mesmo tempo o rosto, os dois rostos e o vaso. Sim, eu consigo. Eu também consigo. E fica olhando ao mesmo tempo os dois. E veja o que acontece com o seu corpo. Qual é a sensação no seu corpo? Eu gosto. Os dois ao mesmo tempo? Sensação boa de amplitude. Aham. Eu já consegui abrir o chat aqui, se alguém tiver. Então, dá uma sensação... É difícil manter os dois, é difícil mesmo. Dá uma sensação que as bordas estão em movimento, sensação de presença, de abertura, olhar desfocado, relaxamento, de desconfiança que tem algo errado, de expansão. É o que estão colocando aqui. Então, o paradoxo é quando existe duas coisas diferentes, polarizadas, mas elas coexistem. Então, para existir o vaso, precisa existir este vaso aqui, precisa existir o contorno dos dois rostos. Para existir os rostos, precisa existir o vaso. Esse é o paradoxo, uma coisa não existe sem a outra. Eles são dependentes relacionais. E aí a gente começa a estar mais próximo da natureza da mente, com uma mente paradoxal. Então,
Não é que existe, tira um, o outro vai embora também. Então, existe polaridade, porque se não existe a polaridade, não tem a diferenciação. Mas existe a dependência relacional da polaridade, não a exclusão, um ou outro. Então, isso, olha, outras pessoas escreveram aqui que gera tensão, ansiedade, um estado mental bem próximo da meditação de olhos abertos. Então, a Liora, que é uma criança, viu os dois e não sente nada. Então, espera aí que eu estou tentando trazer as pessoas que estão entrando agora. Então, a mente paradoxal não é a mente que a gente tem primária, assim, ativa por prática. A gente praticou a mente dualista. Olha uma coisa e olha outra. Como é que eu faço para olhar os dois ao mesmo tempo e não sentir mal-estar? Quando eu não tenho a preferência por um ou por outro, ou quando eu não quero nomear nenhum nem outro. Quando eu não quero separar um do outro, eles se diferenciam e se compõem. Então, se eu parar de ficar pondo nome, nomeando vaso, rosto, se eu conseguir olhar para os dois e aceitar a imagem como um todo, eu saio desse lugar de crise. Isso, a Pavita colocou exatamente isso, já não é vaso e rostos, é uma forma sem significado, exatamente. Mas alguma coisa está aí. Ela não deixou de existir porque perdeu o significado e perdeu o nome. Então, existe ainda alguma coisa que já não é. E se não é, eu posso criar. Então, é isso, é complementariedade. A Patrícia pergunta. Mais do que complementar, Patrícia, é dependente relacional. Um depende do outro, um só existe na presença do outro. Existe um olhar receptivo, exatamente, exige um olhar receptivo porque o olhar ativo é aquele que já nomeia, que classifica, que qualifica e que escolhe um em detrimento do outro. Uma forma amplia a outra, uma forma depende da outra, né? A Kátia colocou, a Beth, ao semicerrar os olhos, consigo manter as duas imagens por muito tempo. Exatamente, também pode mudar esse estado, né? Da maneira que a gente olha. Então, estou trazendo esse exemplo aqui, vou trazer mais uma outra imagem que a gente conhece. Eu abro, então, como é que eu fiz? Eu abro aqui e consegui por essa outra imagem agora? Sim, conseguiu. Tá. Então, essa outra imagem, que é a menina e a velha. Vê se todo mundo encontra a menina e a velha. Todo mundo encontrou? Sim. Sim. Tá, a menina está olhando ali para trás, né? E a velha está olhando aí para o lado. Eu não vi a velha. Veja, a velha, ela está... A orelha da moça é o olho da velha. O pescoço da moça é o queixo da velha. Vê se E eu não vejo a menina, consegue ver gente. isso. Isso ajuda para ver a menina. A menina está olhando para trás. A gente está vendo ela olhando para a diagonal de trás. Então, a gente vê o perfil dela, o narizinho. Aí, a boca da velha é o colar da menina. A menina está no nariz da velha, o perfil dela. Isso, o perfil da menina, isso aí. Então, vamos lá. Essa
Talvez depois que a gente viu a outra, essa vai ficar mais fácil. Veja a velha e a menina ao mesmo tempo. Para isso, pare de ver a velha e a menina. E veja uma imagem como um todo. E dali surge a velha e a menina. Mas se você parar de procurar a menina e a velha e ver a imagem como um todo, você vai ter uma experiência paradoxal de um campo de criação. E perceba a sua sensação, perceba como isso move no seu corpo. Então, pode ver a mesma experiência, a mesma situação, a mesma imagem para uma pessoa da falta de ar e para outra pessoa uma sensação gostosa, uma sensação de plenitude. Para o outro vai dar tontura, porque a experiência está em nós, a experiência não está no experimento. E o que faz a gente ter uma reação ou outra é a força, é a intensidade da mente que a gente está usando. Então, se eu quero nomear, se eu me esforço para enxergar, fica tenso. Se eu abro mão de enxergar, eu enxergo. A Giovana fala que a velha, ela fica muito mais aparente e fica difícil de ver a menina depois. E a Camila ainda não viu a menina. A menina, como disse a Kátia, ela está no nariz da velha. Enfim, na verdade, e a Juliana não viu a velha ainda. Isso tudo, na verdade, essa brincadeira nesse momento, é só para a gente trazer uma coisa concreta do que é a mente paradoxal. A mente paradoxal, ela não exclui o outro. Então, não é eu ou outro. E ela não junta o eu e o outro, ela continua na polaridade. Existe a velha e existe a menina, existe o vaso, existe o rosto. E aí a nossa relação com o paradoxo vai ser uma experiência de cada um, independente do experimento paradoxal. Então, quando a gente fala de espelhamento, a gente olha fora e enxerga o dentro. É que entrou um som aí, mas que não é nosso aqui. Eu vou voltar aqui. Espera aí. Pronto. Então, a experiência paradoxal, quando a gente faz o espelhamento, quando a gente vê alguma coisa acontecendo fora, na mente dualista, o fora vai ser uma polaridade e o oposto do que eu estou vendo fora vai ser a minha sensação. Então, vamos dar um exemplo disso aqui concretamente com alguém trazendo alguma questão. Alguém pode trazer uma questão de algum incômodo, de alguma situação, só para a gente fazer essa prática. Não sei se o Max tinha colocado alguma coisa aqui, se isso era uma questão, eu não li ainda. É uma questão, Max, que você trouxe, quer trazer aqui? Não é uma questão desse tipo, Ana. Não é um incômodo. Eu estava falando sobre a sensação, a primeira sensação que me veio, a primeira vez que eu consegui ver as duas coisas junto, que é uma sensação física. E esses dias eu estava tentando nomear, descobrir o que era e eu não consegui encontrar. Mas se quiser, a gente fala no privado disso depois, que não é uma questão de um conflito.
Tá. A Cláudia, então, vai trazer uma questão. Fala, Cláudia. Posso ficar sem vídeo? Pode. Tá. Eu tenho convivido numa comunidade aqui de trabalho, onde a gente está experimentando a cocriação. Inicialmente, começamos em 2, e até por uma vontade minha, a gente abriu, e agora estamos em 15 pessoas para fazer algo juntas. Eu trabalho com desenvolvimento humano, e tem uma dessas pessoas que me afronta. Eu sinto que ela me afronta, mas na verdade é porque eu tenho, acho que medo, porque eu sei que ela é uma pessoa muito boa. Então é tipo uma sombra. Eu sei que é uma sombra dourada, é algo que acontece recorrente. E é impressionante como eu fico reativa diante dessa pessoa. Isso tem me Então, incomodado. Já tenho consciência. você pode trazer uma palavra para essa pessoa, assim, um julgamento? Ela te incomoda porque ela é o quê? Porque ela parece que quer se impor, assim, parece que quer sempre mostrar que sabe mais. Então, ela é uma... Pode julgar à vontade. Intrometida. Ela é uma intrometida. Intrometida, ótimo. Qual que seria a polaridade oposta, né, de intrometida? Se alguém é intrometida, o perfeito, assim, a cura disso seria ser o quê? É aquela que se abstém, que sai total, assim, que deixa de existir. Tá bom? Então, isso, cada um que pode fazer o exercício vai escolher uma polaridade que te cabe, né? Para você, de um lado, intrometido, e de o outro lado, o que seria? Seria alguém que se anula, é isso? Se anula, que se sai, assim, que deixa rolar. Tá, são coisas diferentes o que você está falando. Uma coisa é você se abster, se anular, se desconectar. Outra coisa é você deixar rolar. Então, desconecta. intrometida de um lado e do outro lado. Mas na linha se desconectar. Desconecta, assim, tá. De dar um foda-se. Tá. Então, vamos lá. Vamos te colocar nessa situação. Tenha essa pessoa em mente e olha para ela e consegue colocar, né? Esse adjetivo. Você é uma intrometida. Né? Cabe nela isso? Cabe. Você é uma intrometida. E agora você pega e para você mesmo. E eu sou uma desconectada. Cabe isso? Desconectada. Super cabe. Tá. Então, olha só que interessante. A gente chegou no limite da mente dualista. No negativo, negativo. Ser intrometida é negativo e ser desconectada é negativo. E é assim que a gente está vendo cada vez mais. Por isso que a mente dualista não é uma coisa ruim. Mas quando ela se desconecta, quando ela se afasta da natureza da mente, ela vai chegar no limite. Ela para de florescer, ela começa a se destruir, porque ela está desconectada da fonte dela, que é a natureza da mente. Então, ela vai chegar no negativo, negativo. E aí você chegou. Fora está intrometida e dentro está a desconectada. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz o que a gente fez com a imagem paradoxal? Para olhar a imagem ao mesmo tempo, eu preciso parar de me identificar com uma ou com outra, né? Desinvestir na identidade. Então, vamos lá. Agora esquece a pessoa e agora é só você. Porque se você viu a intrometida fora, da mesma maneira que você pode afirmar que você é desconectada, você também pode afirmar que você é uma intrometida. Consegue afirmar isso? Sim, então, inclusive porque quando eu me sinto acuada, eu me intrometo e corto ela imediatamente. A minha reação é ser intrometida, no caso. Então, você, agora esquece a moça porque ela só foi um espelhamento.
você é intrometida e você é desconectada. E aí, você não é nada disso. Então, como é que a aparência dualista aparece? Quando você é desconectada, você não é intrometida. E quando você é intrometida, você não é desconectada. Quando você vê o vaso, você não vê o rosto. Quando você vê o rosto, você não vê o vaso, né? Mas os dois estão lá ao mesmo tempo. Então, quando você é desconectada, você não está curando a intrometida. A intrometida está presente. Quando você está intrometida, você não está sanando a desconectada está presente. Sim. É uma ilusão a gente achar que a gente se cura quando a gente vai para a polaridade oposta. E essa polaridade, ela precisa na dualidade, ela precisa da oposição para existir. Então, como é que a gente faz? A gente projeta essa oposição fora para poder manter a nossa. Então, quando eu estou me sentindo desvalorizada, desconectada, quando eu estou me sentindo de uma maneira fragilizada, então vamos lá. Se eu estou fragilizada, a polaridade, o ideal que eu gostaria é de me sentir forte. Então, para eu ficar no forte, aonde tem que estar o fragilizado? Fora. Então, eu busco fora o fragilizado, porque aí eu me sinto forte e continuo sustentando uma grande mentira, uma grande ilusão. Não é uma mentira, porque mentira é assim, eu sei a verdade e vou te contar a mentira, né? É uma grande ilusão e vou sustentando a ilusão. Eu vou me aliando, por isso que vem o açúcar união, né? A união faz a força. A união faz a ilusão da força, porque se eu me uno com o fraco, eu me sinto forte. Com a mente dualista ativada, né? Então, você está lá, você é intrometida, você está nesse estado intrometida e desconectada. Só que você fica alternando. E o que a gente faz com isso? A gente desidentifica os dois, igual a gente fez com as imagens. Então, traz os dois à tona. Você é intrometida e você desconectada ao mesmo tempo. Não, primeiro que você reconheceu isso em você e agora que você traz os dois ao mesmo tempo. Para os dois ficarem ao mesmo tempo, você precisa não se identificar com nenhum dos dois. Para os dois surgirem ao mesmo tempo, igual a imagem. Isso aí. E aí, quando os dois surgem ao mesmo tempo, qual é a sensação que você vai tendo? Me deu um vazio no estômago, assim. Isso. Aí é o seguinte, como os dois surgiram ao mesmo tempo, e a gente tem preferência por um, de uma maneira geral, a gente tem preferência pelo que a gente prefere, né? Pela nossa escolha. Pelo Então, padrão. a sua escolha foi o desconectada, Uhum. com todas as qualidades que você tem. Então, você vai abrir mão de ser desconectada, porque desconectada te traz muitas vantagens. Te impede de ser intrometida, desconectada te faz ficar mais protegida, mais defensiva. Então, você vai abrir mão do desconectada, da identificação com desconectada, porque quando você abre mão da identificação do desconectada, a intrometida tem que ir embora junto, porque uma não existe sem a outra. Consegue abrir mão aí da desconectada? Uhum. Consigo. A intrometida vai embora junto e qual é a sensação no seu corpo? Dá um tipo aperto na garganta, assim, de ter que me comunicar. De ter que abrir. Isso, então aí a gente vai para outra camada. Então, primeiro eu vou pedir uma coisa, volta a pensar nessa pessoa que te inspirou ao espelhamento. Volta a pensar nela e o que você vê quando você pensa nela? Que imagem vem?
Me vem uma coisa de crítica, assim, uma imagem de minha mãe criticando, de me sentindo menor, assim. E ótimo, a gente foi então para essa outra camada. Então, quando você olha para ela, você vê a representação da sua mãe. Então, dá um nome para isso. Agora ela está sendo, essa pessoa agora está sendo, Tá me vigiando, me julgando. ela está te julgando. E qual seria a cura disso? Qual seria a polaridade disso? Qual seria a ação boa Um que reconhecimento, curaria? reconhecimento, Que ela aceitação. te reconhecesse. Aham. Então, a polaridade está julgando, criticando, e o outro lado, uma necessidade de reconhecimento, de ser reconhecido e não julgado ou criticada, certo? Certo. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente começou na quarta passada, no encontro passado, de fazer uma horizontal e uma vertical desse processo. Então, no horizontal está julgamento e reconhecimento. Primeiro, vamos só entender como é que a mente dualista funciona. Se eu quero reconhecimento, eu preciso de algum campo que me gere o reconhecimento. Para você, Cláudia, nesse momento, esse campo é o julgamento. Então, de alguma maneira, você aprendeu e desenvolveu essa dualidade. Eu sou julgada, então você falou que remete até a sua mãe, né? Eu sou julgada e nesse julgamento que eu aprendi dele é que estão me reconhecendo. Eu estou sendo reconhecida. É só para a gente ir entendendo que quando a gente desenvolve uma doença, sintoma, aparece um sintoma e relaciona a alguma doença, se a gente for lá para nossas crenças e nossos padrões estagnados, a gente vai encontrar, a partir do caminho, né, desses sintomas, a gente vai encontrar algumas raízes que elas vão estar nesse nível, como, por exemplo, isso, né? Eu aprendi a ser reconhecida sendo julgada. Então, quando eu quero reconhecimento, eu produzo julgamento. Então, a gente vai integrar isso, vamos trazer o paradoxo disso, tá bom? E como é que a gente traz o paradoxo? A gente percebendo que no julgamento tem uma vantagem secundária. Qual que é a vantagem do julgamento? Quando você julga ou é julgada? Que vantagem tem isso? Você cria uma Qual é o diferenciação. bom disso? Não sei, acho que Uma cria uma diferenciação. distinção. Uma distinção. E o reconhecimento, é muito bom ser reconhecida, mas quando a gente é reconhecido, tem algum lado ruim nisso. Qual que é o ruim de ser reconhecido? Você fica vulnerável, né? Porque você pode ser reconhecido por algo não bom também, né? Você fica vulnerável. Uhum. Ficar vulnerável é ruim. Tem algum lado bom nisso? Qual que é o lado bom de ficar vulnerável? Eu permiti eu ser quem eu sou. Não sei. Acho que é isso. Permitir ser quem é. Então, a própria existência, né? Uhum. Essa distinção é bom, né? Quando você julga e consegue distinguir as coisas, é bom. Mas tem um lado ruim nisso. Qual que é o ruim da distinção, da diferenciação? Porque nem ser quem eu sou é algo que é belo, bonito. E qual que é o ruim da distinção? Quando você consegue distinguir alguma coisa da outra, qual que é o ruim disso? Separa, né? Separa. Sei lá. Separa, cria É isso. uma competição.
uma separação, uma competição. Isabela pôs aqui uma exclusão. Uhum. Muito bem. Qual que é o lado bom dessa separação, dessa competição, dessa exclusão? Qual que é o lado bom disso? Acho que é a singularidade. Sim. Cada um ser A o que é, singularidade. independente. É. Aham. É. A independência. Aham. E aí eu vou caminhar mais um aqui, que você parou ali no existir, né? Quando você fica na vulnerabilidade, você pode ser você mesmo. E qual que é o ruim de ser você mesma, de poder existir? Qual é o ruim? Como é que é a pergunta? De existir. Qual é o ruim de se colocar nesse lugar de aparecer na sua existência, de ser, que é que surgiu da vulnerabilidade, né? Você pode ser. Qual que é o ruim disso, dessa permissão de você ser? Nossa, Ana, difícil essa. Não A sei. Isabela, a Jaqueline colocou risco, Isabela volta no julgamento, Para mim sai vem da uma coisa, ilusão e cai na real. o risco, uma ilusão. Aham. Então, a gente vê que essa dualidade, essa polaridade dualista de um ou outro, traz para a gente, é sustentado por camadas de vantagem e desvantagem, de bom e ruim. E é essa verticalidade que sustenta esse campo horizontal, né? Do julgamento e do reconhecimento. Então, julgar alguém ou reconhecer alguém, se a gente for olhar lá, né, profundamente, é a mesma coisa. Julgar e reconhecer é a mesma coisa, é só um modo diferente de fazer a mesma coisa. Quando alguém está, é que nem aquela história, né? Se uma mãe está brigando com o filho ou está elogiando o filho, no fundo ela está dando atenção para o filho. Então, modos diferentes de fazer a mesma coisa. Julgar é uma maneira de reconhecer. Reconhecer é uma maneira de julgar. Consegue Sim, conceber isso? sim. Então, julgar e reconhecer é a mesma coisa. São modos diferentes de fazer a mesma coisa, de se relacionar e de se relacionar com o outro. É uma relação de reconhecimento, mas ela pode aparecer no julgamento ou pode aparecer como reconhecendo o outro. Então, é a mesma coisa. Então, traz os dois, igualzinho o velho, a velha e a menina, o rosto e o vaso, traz as duas experiências ao mesmo tempo. Traz no paradoxo, julgar e reconhecer. O bom e o ruim, o positivo e o negativo, os dois vêm para a superfície. Logo, você precisa se desidentificar dos dois. Então, você é uma pessoa que reconhece os outros e é uma pessoa que julga os outros ao mesmo tempo. Você nem julga e nem reconhece. Sim. E agora... Peraí, deixa eu fechar o microfone aqui, pronto. E agora que você traz os dois, você abre mão para fortalecer essa integração, é como uma nuvem que dissolve, né? Essa dissolução, você abre mão do reconhecer, do positivo. Abre mão, você está livre de reconhecer ou de ser reconhecida, você está livre disso.
quando você se liberta disso, você também se liberta do julgamento. E aí você volta à experiência sensorial. Como é que você se sente? Dá um alívio, assim, uma leveza. E agora, desse lugar, volta a pensar na moça, volta a pensar nessa pessoa que te deu a possibilidade de espelhamento. E que imagem que vem quando você volta a pensar nela? Me veio um inseto, assim, tipo, ainda incomoda, tipo um pernilonguinho, mas... Aham, não, vamos, a gente não está aqui para melhorar o ruim, a gente está aqui para transmutar. E porque a grande liberdade, a sua grande liberdade não é que essa moça desapareça da sua vida. Ela não vai te deixar livre, porque ela vai te deixar com você mesmo, só que sem espelhamento agora. Então, não é ela desaparecer, é você conseguir se relacionar. A grande liberdade, né? É você conseguir se relacionar sem trazer esse incômodo que cria o espelhamento. Então, você não está resolvendo a vida dela, está resolvendo a sua percepção, né? Então, vamos lá. Volta a pensar nela e o que é que vem? O que me veio de novo, assim, é porque como a gente tem se relacionado virtualmente nesse campo de Zoom e tal, me vem a cara dela num corpo de insetinho, assim, uma coisa meio, não sei, meio flutuante, assim, mas tá. Aham. Então, sabe, quer dizer, é um incômodo, sim, um incômodo pequeno. Então, tá, olha para essa mosca, para essa figura, para esse inseto e para essa pessoa e dá uma qualidade para isso. Traz um nome para isso. O que você está vendo ou sentindo com essa imagem que você descreveu? Tem um nome de esforço, assim, tipo. Muito bem. Então, tem um esforço. E o esforço a gente está colocando aqui como ruim, né? Por causa do seu exercício. Qual que seria a perfeição do esforço? Qual que seria a ausência do esforço? Seria o quê? A polaridade do esforço. Seria a mosca voar embora, não precisar matar ela. A desconexão seria a de mosca novo, voar talvez. embora. Ótimo, esforço e desconexão. Muito bem, ó. Esforço e desconexão. Então, traz para você de novo. Você já se reconhece desconectada e você se reconhece sendo uma pessoa que, para sair da desconexão, você se esforça. Você é uma pessoa de esforço, você se esforça para... Você é uma pessoa que se dedica com esforço às coisas, certo? Certo. Então, tá. Esforço e desconexão é a mesma coisa. São duas... Agora a gente vai poder fazer cada vez mais rápido isso, porque já está dentro do seu sistema. Desconexão e esforço é a mesma coisa. É uma maneira dualista de perceber o mundo. Então, vamos colocar o esforço ali na figura dos dois rostos ali e a desconexão na figura do vaso. Tá. Então, tem esforço e tem desconexão. Um não existe sem o outro, porém, se eu olho o esforço, eu não vejo a desconexão. E se eu olho a desconexão, eu não vejo o esforço, mas eu sei que os dois estão lá ao mesmo tempo. É este lugar. A gente não está fazendo esse exercício para poder resolver o seu problema pessoal, Cláudia. A gente está fazendo exercício para a gente reconhecer com que mente a gente anda criando as nossas relações, E o que são as relações? É um modo de se autocriar,
é o que a gente precisa viver para se criar. Querendo ou não querendo, não tem nada nesse mundo que não esteja em relação. Então, se você consegue conceber que as polaridades, por mais opostas que elas sejam, elas compõem, elas permitem, uma permite que a outra apareça, então o esforço permite a desconexão e a desconexão permite o esforço. Tá claro isso para você? Sim. Então você não pode preferir uma à outra, porque ou é as duas ou é nenhuma. Essa moça, essa pessoa, ela que está permitindo esse seu olhar, essa sua reflexão, esse seu processo. Sem essa experiência, você não entrou em contato com você. Então, não é eliminando ela que você se resolve, porque quando você elimina ela, a coisa continua dentro de você e outra vai ter que aparecer para poder te complementar. Toda doença física, mental, psíquica, ela vem de uma falta. E essa falta vem porque a gente está operando com a mente dualista. E a gente acredita que se tem um lado, é porque falta o outro. E, na verdade, um existe por causa do outro. Então, não olhe nem a desconexão e nem o esforço e olhe os dois ao mesmo tempo. Desconexão e o esforço ao mesmo tempo, olhe os dois. Para isso, você precisa se desidentificar dos dois. Não ter uma escolha, uma predileção, não preferir um em detrimento do outro. Abre mão dos dois e deixa o campo vazio aparecer. E quando a gente abre mão dos dois, acontece um paradoxo, os dois se integram. Abrir mão dos dois quer dizer integrar os dois. E aí, outras possibilidades surgem. E você, no começo, a gente vai fazendo isso pela sensação física. Vai ouvindo a sua sensação física. Como é que você se sente? Me sinto bem, assim, é tipo um elástico que não tá nem puxado e nem bambo. Muito bem. Volta a olhar para a pessoa. Na sua imaginação, essa pessoa que te permitiu todo esse processo, qual é a sensação? Engraçado, né? A sensação agora é boa. Qual é? Você pode falar um pouquinho? O que você vê na sua imaginação? Veio uma abertura, assim, uma vontade de ver o que é possível junto e não mais uma retenção, assim, um afastamento. De repente, uma abertura mesmo. Sim. Então, o que foi que você está fazendo? Você está tirando as interferências, que são esses espelhamentos, e você está entrando em contato com essa pessoa. Quanto mais essa relação ficar sem interferência, mais risco você vai correr. E sabe qual é o grande risco que a gente corre de se relacionar sem interferência? O grande risco que a gente corre é o risco de amar. E esse amar o que é o amor? O amor é se abrir para se transformar. Se abrir para deixar de ser quem você acredita que você é, ou quem você insiste em ser, em se manter sendo, né? Então, o amor é o ato de transformação, de se abrir para a transformação. E esse é um grande risco. Então, a gente vai pondo interferências para não correr esse risco, para se manter na nossa identidade, nos nossos ideais, porque se a gente não se manter nisso, a gente vai se transformar. E se a gente se transformar, a gente vai perder a mente dualista com a sua função primordial de controle e garantia. Então, olha que simples que é. A gente está fugindo do amor, de amar.
E olhando assim, a gente pode não querer mais fugir, né, do amor. Só que o amor implica na coisa mais arriscada do mundo, que é se transformar, que é deixar de ser quem você é para ser cada vez mais quem você é, que é um ser o tempo todo em transformação. É sobre isso que ao longo desses 3 meses, né, a gente vai cuidar cada vez mais, ativar em nós a nossa capacidade de amar, de ser, se permitir se transformar na relação com o outro, né? E a doença, o que ela é? O sintoma, o que ela é? O desejo disso. Então, a doença, o sintoma é uma maneira da gente poder olhar aquilo que a gente está separando, que a gente está se afastando. E nesse processo a gente está criando várias interferências, enrijecendo, endurecendo, fixando, né? E não se vulnerabilizando, não se abrindo. Como você se sente, Cláudia? Me emocionei aqui, ó. Ficou mais molinha? Ficou mais amável? É muito louco, porque parece que a gente tem um apego, né? O medo faz a gente ficar pegado. Sim, Coisa exatamente. aos nossos padrões. Porque eu acho que é isso. A gente tem medo de amar. É porque amar dói, né? Não, porque não tem proteção, né? E na verdade a gente tem medo de viver. A gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de viver. Então, por isso que a gente fica nessa proteção toda, né? Porque viver é estar ali, né? É estar em ato, em transformação, em experimento, em experiência, né? Então, vamos colocar isso em termos concretos num dia a dia, né? Como é que a gente consegue transmutar uma mente que está operando na dualidade para uma mente paradoxal? E como é que uma mente paradoxal, e por quê? Por que a gente iria de uma mente dualista que está funcionando? Porque ela funciona, a mente dualista, a gente aprendeu. Por que a gente iria para uma mente paradoxal? Porque a mente dualista, que não é um problema, o que é a mente dualista? É a polaridade com essa separação do eu e o outro. Isso não é ruim, porque isso amplia possibilidades. Então, na medicina, a gente viu a dualidade acontecer quando surgiram os especialistas. Acontece que se os especialistas eles se desconectam da sua raiz, né, do estudo geral da medicina, ele começa a ter que se sustentar por si só, porque ele não está conectado. E sustentar por si só é um grande esforço e é uma grande separação. Então, o que faz? Eu preciso destruir o outro para me criar. E é por isso que o ser humano está destruindo a natureza, que é para se criar. Ele destrói, porque se na mente dualista se tem destruição, tem criação. Se a destruição está fora, a criação está em mim. Se tem o feio, tem o bonito. Se o feio está fora, o bonito está em mim. Então a gente destrói o fora para poder ficar com a polaridade da criação. E esse é o mecanismo da mente dualista, não é um mecanismo da intenção. É na intensidade que a gente faz isso. Está claro isso? Essa imagem de dualidade? Que eu diminuo fora para crescer? É que nem essa alegria secreta que a gente sente quando alguém se dá mal, porque na comparação eu não estou tão mal assim. Não é ruindade. Ou aumenta Fale. fora para diminuir, né? Também. Exatamente. Fica sempre nessa dualidade. Eu atuo fora para poder me beneficiar.
Então fica ganha-perde. Alguém tem que perder. Se alguém está perdendo, é porque alguém está ganhando. E eu tenho a chance de ser eu que estou ganhando. Agora, isso é uma mente que funciona dessa maneira, não é? Isso é uma aparência, não está acontecendo isso. Isso é a maneira que eu me coloco no mundo. Então, a mente dualista, ela está muito distante da natureza da mente, e a mente paradoxal é um caminho para a mente dualista se aproximar da natureza da mente, porque daí não precisa de esforço, porque eu estou sendo sustentada pela natureza da mente. Então, como é que a mente paradoxal funciona? Ela funciona ainda por polaridade. Então, dá tranquilamente para a gente ainda poder se reconhecer eu, outro. Mas ela sabe que se alguém, se fora está perdendo, esse perder inclui o ganhar. Então, tem um ganho nisso. E se fora está ganhando, tem uma perda nisso. Então, eu não fico preferindo um lado do que o outro. Eu não fico, o outro está perdendo, eu estou ganhando. Não, o outro está perdendo e está ganhando. Logo, eu estou perdendo e estou ganhando. Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. E quando os dois acontecem ao mesmo tempo, tanto perder quanto ganhar, eu vou encontrar o necessário desse movimento, o necessário dessa polaridade. O que é o necessário? O movimento que está surgindo disso, a relação que está surgindo disso, o espaço para criar alguma coisa. E aí eu não preciso nem perder nem ganhar. Quando eu vou para a ação, já não é mais nem perder nem ganhar, eu vou para a criação. E aí é o que a gente chama de ganha-ganha, né? Ou perde-perde. Está todo mundo perdendo igual, está todo mundo ganhando igual. Então a mente ela cria outro mundo, porque ela se relaciona com outro mundo. Então, no cotidiano, a gente pode fazer essas práticas passageiras, não se apeguem a elas, não fiquem craques nela, porque ela é passageira. De quando eu vejo uma coisa fora, eu penso qual que seria a polaridade, qual que seria o oposto disso que eu estou vendo fora, para poder reconhecer o que eu estou tentando ganhar com isso. A gente não destrói a mente dualista, a gente reconhece a mente dualista. Ela se integre. Então, quem nos leva à mente paradoxal é a própria mente dualista. Então, a gente não quer negar a mente dualista e nem destruir, a gente quer reconhecer a mente dualista e integrá-la. E aí surge a mente paradoxal. Então, no dia a dia, você está lá, tem uma situação, essa situação você julga e aí traz a polaridade dela. Qual que é a polaridade dessa situação? E aí reconhece o que está lá em jogo. Então, as duas coisas. E aí coloca o vaso e o rosto. E aí veja se enxerga os dois ao mesmo tempo. E como é que eu enxergo os dois ao mesmo tempo? Me desidentifico dos dois. E aí fica o quê? Um espaço de criação, né? O André aqui citou uma prática que a gente faz aqui bastante, que é a prática da inibição. Então, só para trazer isso, André, que você está colocando, a inibição, ela é o que possibilita eu reconhecer minha mente dualista. Então, o que é inibir? É eu deixar de fazer uma resposta imediata, de reagir como eu sempre reajo e justificar isso da maneira que eu sempre justifico. Eu deixar de reagir. E aí eu me dou esse tempo de mudar. Eu falei, não, peraí, se eu estou vendo isso é porque o oposto está presente. E preferencialmente ele está presente em mim, porque quem está vendo sou eu. Estamos caminhando? Como estamos aí? Sim. A Kátia disse que lembrou a prática do Projeto Selma. Vou trazer a prática do Projeto Selma aqui, peraí. Selma é esse livrinho aqui, infantil, de criança. E ele diz o seguinte, é da Jutta Bauer,
que escreve uns livrinhos muito lindos. E aí fala assim, depois de muito pensar sem ter uma resposta, eu perguntei ao velho sábio, o que é a felicidade? E para explicar, tem em espanhol, eu vou traduzindo, para explicar, eu vou contar a história da Selma, a ovelha. Havia uma vez uma ovelha, que todos os dias ao amanhecer comia um pouco de erva, e logo ensinava as crianças a falar, bé. E à tarde fazia um pouco de exercício, e depois comia um pouquinho mais de erva, e ao anoitecer praticava um pouco com a senhora Meyer, que é um urubu com quem ela conversava. E à noite dormia profundamente e placidamente. E quando lhe perguntaram o que ela faria diferente se ela tivesse mais tempo, ela respondeu, eu gostaria de todos os dias ao amanhecer comer um pouco de erva, depois ao meio-dia conversar com as crianças, depois fazer um pouco de exercício, depois comer, e à noite conversar um pouquinho com a senhora Meyer, e depois dormir profundamente e placidamente. Tá, mas e se você ganhasse na loteria, o que você faria? Bom, aí eu comeria muitas ervas, de preferência ao amanhecer, depois eu ia falar muito com as crianças, depois eu faria um pouco de exercício, à tarde eu ia comer mais erva, à anoitecer eu ia conversar com muito gosto com a senhora Meyer, e ao final do dia eu dormiria profunda e placidamente. Então, o projeto Selma é viver incondicionalmente. Você não vive pelas condições que são dadas. Você cria todas as condições para viver, né? Então, quando a gente fala sobre cura, a cura não é de sintoma. Os sintomas são aqueles que nos pega na mão e mostra um caminho para algum desequilíbrio ou para algum atrito que não se resolveu. O que é um atrito não resolvido? Absolutamente tudo é um atrito, né? Todos os nossos encontros, eu como alguma coisa, eu gero um atrito, e esse atrito gera um movimento, e esse movimento gera uma potencialização da potência. Então, todo o atrito ele tem esse movimento que encontra e atrita e depois caminha junto numa direção, potencializando a potência. Quando esse atrito não encontrou a potência e ele fica lá em choque, ele vai criando uma sensação de falta e ele vai criando um incômodo. E esse incômodo vai buscando como resolver isso. E isso vai em camadas até que chega no nosso corpo, num sintoma. E agora esse sintoma é um caminho para eu voltar para ver que atrito foi esse que não ganhou um fluxo. E esse atrito que não ganhou um fluxo, ele tem muito a ver com a nossa primeira infância, coisas ali que foram mal resolvidas, e ele também tem muito a ver com a nossa linha, com a nossa, como chama isso? Herança. Com as nossas heranças. Então, muitas vezes a gente está doente por uma coisa que nem aconteceu com a gente, por um conflito, um atrito que está na nossa linha familiar. E nós, quando a gente herda um conflito de uma linha familiar, é porque a gente tem total condição de olhar para esse conflito, para esse atrito e fazer isso fluir para potencializar a potência. Por que é bom o atrito, né? Porque o atrito ele gera uma fluidez se diferenciando, então ele amplia a potência. Então vamos lá, aqui tem a Eliane dizendo que se sente confusa. Deixa eu ler aqui. Então, o que há no outro é espelho do que de fato é em nós mesmos. Então, o que há no outro é o que há em nós e o oposto também. Então, se o outro ele é desorganizado, eu posso primeiro reconhecer que eu sou organizada, por isso que a desorganização do outro me incomoda, porque eu sou organizada, e eu só sou organizada porque eu também sou desorganizada. Porém, eu ultrapassei
a minha desorganização e pude ali ser organizada, à custa de ser desorganizada. À custa de ser desorganizada, eu sou organizada. Então, eu sou os dois ao mesmo tempo, mas eu prefiro organizada, a minha mente dualista escolhe organizado, e o desorganizado fica fora de mim, me espelhando, me sustentando, porque quanto mais o outro for desorganizado, mais eu tenho a chance de me reorganizar. Tudo bem, Eliane? Tá, mas eu tô te explicando para te confundir, como diz o Tom Zé, mas sim, ela falou que sim. Então, tá aqui, né? A Raquel fala, no tumulto é difícil fazer o processo, difícil silenciar, difícil sentir o que estou sentindo, porque pula de uma emoção para outra, velocidade galopante. É perfeito, exatamente. Durante a experiência é muito difícil. E outra, a gente não é para deixar de ser humano, não é virar uma máquina que faz processos, né? Vive o que dá para viver, da maneira que dá para viver. E aí a gente tem que criar um espaço e um tempo para poder, porque as coisas quando elas acontecem, se acontecer com a minha bisavó uma história, eu posso hoje olhar para esse atrito e fazer ele virar uma potência, né? Então, a gente pode criar fora do conflito, em offline, num outro tempo e espaço, um estado para poder fazer isso. E qual é o estado que faz isso? Relaxamento. É imprescindível que a gente entre num estado de relaxamento. A gente precisa relaxar os músculos, relaxar os ossos, relaxar a respiração, relaxar a mente. Então, quem não medita, quem não tem a experiência de meditar, pode deitar em semissupina, que é uma posição que nos organiza, eu vou compartilhar ali no grupo uma figura de alguém deitando na semissupina, né? Então, o que acontece? Eu entro numa posição e eu imagino, sei lá, uma água cheia de terra, cheia de lodo, assim, uma água turva. E aí deixar essa água bem quietinha, sem mexer nela, que esse lodo, essa terra vai descendo e vai se acomodando no fundo. Então, eu não quero tirar esse lodo, só quero que ele se acomode. E vai ficando a água mais cristalina. Então, esse é um estado de relaxamento. Então, pega um tempo do seu dia, para e deixa o lodo baixar e entra nesse estado que a sua respiração vai fluir, que a sua mente vai ficar mais tranquila. E aí, faça o processo, né? Sim, a meditação é uma prática bem fundamental, porém ela não resolve nada. Tanto que eu conheço pessoas que meditam uma vida inteira e que continuam reproduzindo as mesmas polaridades. Não é a meditação que resolve, é o uso que a gente faz da meditação. Então, para quem tem a prática de meditar, é bom meditar e fazer o uso dela. E não meditar como alopatia. Tomo o remédio da meditação e me curo, né? É o estado que eu me coloco. Igual a gente trabalhou aqui com a Cláudia. Ela foi mudando de estado. O estado dela é que possibilitou ela olhar a situação de outra maneira. E não mudar a situação, né? Então, é isso. Se colocar em estado para poder fazer atemporal o processo. Certo? Chegamos aí. Alguém quer trazer alguma outra questão antes da gente finalizar hoje? Oi, Ana, eu gostaria de falar um pouquinho. Fale. Então, eu estou num processo aqui, eu estou fazendo pós-graduação e eu estava num processo de distanciamento do meu projeto ano passado, não estava gostando. Fiz um esforço grande, assim, para tentar me reconectar. Aí, no começo desse ano, consegui me reconectar com os temas, botânica, né?
E principalmente porque eu consegui voltar para a prática, trabalhar no herbário com as plantas e identificá-las, conhecê-las, e tudo estava fluindo bem melhor. Aí veio a pandemia. E aí veio a universidade fechada e a gente trabalhando via remoto do computador, e eu não estou conseguindo, porque, desculpa, até me emocionei aqui, mas tá muito difícil conseguir sentar no computador e trabalhar, e eu desenvolvi uma dor na lombar absurda, assim, no nervo ciático. Daí eu sento para trabalhar e dói bem no nervo ali. Aí eu levanto, vou fazer outras coisas. E só que esse não fazer, eu sei o que eu preciso fazer e algumas coisas eu até gosto do trabalho de fazer, só que eu não estou conseguindo ficar sentada, né? Trabalhando. Então tá bem difícil, assim, entender tudo isso, assim. E aí, como eu tenho feito muita yoga, eu tô com bastante consciência corporal e eu tenho sentido toda a musculatura em volta da coluna muito tensa. Não é só o ciático é só só onde está apertando mais, né? Onde tem uma inflamação, mas a coluna toda tá doída, assim. Eu faço aquelas posturas do cachorro virado para baixo, da yoga, e eu sinto a coluna toda doendo, assim. Então, eu não sei agora muito como proceder, e esses nossos encontros têm me ajudado a soltar um pouco da tensão. Então, é isso. É meu processo aqui. Até tá difícil vir sentar na frente do computador aqui também para as reuniões. Sim. Então, então deita, e não precisa ficar sentado em frente ao computador. Mas pensa o seguinte, vamos trazer agora aqui vamos aproveitar alguns protocolos que as pessoas que se dedicam a essa integração da medicina nos dá de presente. Na bioneuroemoção, todo problema com coluna, especialmente lombar e conexão com o ciático, fala sobre desvalor. Então, vamos pegar esse exemplo e aí eu aproveito e trago aqui esse esquema que o Max quer compreender melhor, o que eu chamo de horizontal e vertical, né? Uhum. Então, desvalor. Essa palavra desvalor, ele te traz que tipo de sensação quando eu te falo sobre desvalor? Mosca. Você foi na mosca porque eu não me acho... e tenho trabalhado isso na terapia. Eu estou nesse processo com o desvalor, que eu não me acho digna de estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo, ou nem acho que eu sou capaz, embora eu saiba que eu sou, mas tem um medo aí muito grande, assim, de não dar conta, de não ser suficiente. Eu tenho uma relação com o orientador bem ruim, assim. Então, é por aí, mais ou menos, que passa, assim. Então, olha só, vou fazer aqui um esquema para exemplificar e mostrar também para o Max e a gente já trabalhar. Desvalor, e aí eu vou pôr valor do outro lado. Então, olha, tem desvalor e valor. A polaridade, cada um pode dar a que quiser. Ela não precisa... Ela não tem um padrão, né? Então, desvalor e valor. Então, vamos lá. Então, esse é o horizontal, é o campo horizontal. De um lado está o desvalor, de outro lado está o valor. Então, você, Mariana, sabe que tem valor, mas se pega com a sensação de impotência, de desvalor. Então, os dois estão presentes. Não tem como alguém que esteja no desvalor, ela não ter valor. Porque eu só posso ter desvalor se eu tenho valor e eu de alguma maneira, fico insegura com o valor. Então, essa questão de valor e desvalor depende uma da outra. Aí, qual que é a nossa lógica dualista? Deixa eu aumentar o valor. Deixa eu aumentar o valor, né? Então, eu vou e me esforço mais, trabalho mais, eu vou compensar, eu vou dar ao outro
o que o outro, algo para que o outro me dê o que eu estou precisando, que é valor. Uhum. Quanto mais eu aumentar o valor, esse é o campo horizontal. Quanto eu mais, então aqui está o valor, aqui está o desvalor. Quanto mais eu aumentar o valor, eu não vou diminuir o desvalor, porque lembra, é igual eu aumentar a figura ali da mulher e da bruxa e da velha, da menina velha, eu aumento a figura, e quanto mais eu aumentar a velha, mais eu vou aumentar a menina, a imagem da menina, certo? Então, quanto mais eu me valorizo ou eu faço coisas para o outro me valorizar, mais o desvalor vai crescer. Pronto. Negativo, negativo. A gente chegou numa polaridade tão desconectada com a natureza da mente que ela não se sustenta mais. Então, o caminho não é aumentar o valor, né? Então, esse é o horizontal. Eu tenho uma polaridade que se complementa com a sua outra ponta. Agora, vamos lá. Agora a gente quer ir para o vertical. O que sustenta esse desvalor e esse valor? Então, digamos que eu vou trazer aqui alguma possibilidade, né? Então, digamos que, de alguma maneira, surgiu um desvalor, seja na relação com alguém, né? Uma relação com mãe, com pai, ou seja isso uma herança da árvore genealógica, um tema na família, um desvalor. E quando isso surge, o que a gente faz? Trabalha para conquistar valor, para poder sanar esse desvalor, né? E aí eu fico com os dois. E pronto, entrei no jogo. E o que a gente quer reconhecer é que esse desvalor, ele é ilusório. Mas para isso, esse valor tem que ser ilusório. Então, se eu simplesmente tiro um, outro cai. Mas se eu não estou preparada para saber que o valor é ilusório, pode ser que eu entre numa depressão. Como assim? Então, quer dizer que eu não tenho valor mesmo, né? E aí eu vou ter que entrar com mais esforço ou vou sucumbir a isso. Então, aí que a gente vai para a vertical. Porque o que é o valor? Então, a gente pode verticalizar nisso. O que é o valor? O que determina que uma coisa tem valor? O reconhecimento de fora? E se o reconhecimento de fora ele está desalinhado? E se a experiência do outro não vê valor nisso que você vê? Como é que eu vou dar para fora a legitimidade daquilo que é singular, que é uma percepção minha, né? Então, Spinoza, lá atrás, em 1600, ele fala que a cura de todas as doenças é a gente não ser determinado de fora. E aí Nietzsche facilita lá na frente, um pouquinho inspirado em Spinoza, que ele fala sair do ressentimento. E por que a gente entra em ressentimento? Porque a gente é determinado de fora. Porque se o outro me elogia, eu acredito e fico feliz. Se o outro me critica, eu acredito e fico triste. E eu não consigo reconhecer a singularidade, a percepção do outro. Então, são camadas, né? Essa complexidade toda vai ficar cada vez mais simples, porque ela não é complicada, mas ela é bem complexa. Colocando essa complexidade toda junto com esse sistema maluco do mundo acadêmico, tem pano para manga aí para pensar. Exatamente. Porque são relações já viciadas nesse tipo de processo. Então, o problema da relação dualista é essa, né? Ela se sustenta. Ela fica se sustentando na dualidade. Ela fica se compensando. Ela se sustenta e cria um outro mundo completamente ilusório, né? Como todos são, mas cria um mundo ilusório e cria um ciclo vicioso nessas relações. Então, ela é assim, todas as relações são assim.
às vezes uma relação de marido e mulher, de pais e filhos, de trabalho, de comunidade, são relações que se sustentam pelo vício da dualidade, né? Da compensação. Então, fazer uma prática de integração, aceitar que o desvalor traz valor e o valor traz desvalor, conseguir ver a menina e a velha ao mesmo tempo e abrir mão daquilo que a gente busca tanto, que é o que a gente vai chamar da polaridade positiva, que é o reconhecimento, abrir mão. Só que eu não vou abrir mão de graça do valor e do reconhecimento. Para eu abrir mão disso, eu preciso sentir que não faz falta o reconhecimento. Eu não preciso ser reconhecida, só por isso que eu abro mão disso. Senão fica difícil também abrir mão, né? E aí a gente vai encontrando camadas mais sutis, né? Mas para mim não fica difícil, porque está tão insustentável, é o outro modelo. Sim, e claro. Em questão de custo-benefício, então, presta atenção, sobrevivência, sair dessa dualidade. Sim, só que não pode ser um truque da mente isso. Tem que ser realmente uma experiência. Eu preciso experienciar que, naquele momento em que a sua mãe ficou grávida, não faltou nada ali. Ela ficou grávida de uma energia, ela ficou grávida de um início, ela ficou grávida de um campo de criação. E ali nada faltava. Então, o que esse campo de criação foi desenvolvendo, que foi uma materialidade, foi colapsando essa materialidade, foi desenvolvendo essa materialidade, e a gente vai entrar, a semana que vem, a gente vai entrar já num processo de entrar em contato com que energia é essa que cada um de nós se materializou, qual é o nosso elemento mais fortalecido, né, da nossa existência, de cada um de nós, mas isso a gente faz a semana que vem. Então, vamos lá. Quando aconteceu isso e você foi sendo produzida, não houve falta em nenhum momento. E nem excesso. Houve o tempo todo uma transformação, morte, renascimento, morte, renascimento. E aí, quando você nasce, nasceu quem? Um ser legítimo, um ser pertencente, e isso não está mais em discussão. E agora o que se cria a partir disso, né? Então, por isso que não cabe valor. Como é que eu vou valorizar alguma coisa que já é legítima por si só, que o valor não faz falta, né? Então, Mariana, eu vou te deixar com essa informação e com essa experiência para isso entrar em você e surgir de você. E a gente vai seguindo. Tá bom? Tá bom? Tá a Lu teve que sair, então a promessa, olha como a gente não tem controle de garantia de nada, a promessa da nossa música final não vai ser agora. Então, a gente vai finalizar sem a Lu cantando, só que antes eu quero ver o que escreveram aqui, né? Podemos dar uma olhada na questão que a Maíra colocou. Vamos ver que questão que a Maíra colocou. Aqui. Ah, tá. Então, olha só, a Maíra coloca uma questão que, no círculo dela, tem uma pessoa que diz que o pensamento paradoxal abre margem para a negação de verdades universais, como a Terra é redonda. Abre margem para a negação do conhecimento científico. Então, é assim, quando eu pego e falo assim, aqui não tem direito autoral e cada um pode... Não estou falando que esse é o caso, Maíra, eu só estou aproveitando que você está trazendo isso só para a gente ver como a gente vai se encrencando, né? Porque o conceito não sustenta nada. Então, alguém pega e fala assim, olha, eu vou te dar um vídeo para você assistir de uma vivência que eu estou fazendo aí, de uma jornada, o que eu já estou dizendo que não é problema nenhum, cada um pode fazer isso. Eu vou dar um exemplo concreto que eu vivi muito, né? Eu estou ali dando aula da técnica Alexander,
numa escola de teatro. Aí eu estou ali dando a aula da técnica, a pessoa tem uma experiência e sente assim, se sente muito bem e quer compartilhar isso com todo mundo. Porém, ela compartilha a sensação, mas ela não sabe como chegar naquilo, né? Porque ela está ainda num processo. Então ela vai lá e fala isso para alguém. E fala justo para a professora de yoga dela, né? Ela fala para a professora de yoga que quer aprender uma nova técnica e que está se sentindo muito bem. A professora de yoga vê ela se sentindo bem e a professora de yoga se sente desqualificada. Então ela vai lá e o que ela vai querer fazer? Desqualificar o bem que ela está sentindo. Então vai lá e traz várias perguntas para essa pessoa que não sabe responder, que fica muito confusa. Aí ela volta e fala assim, será que você poderia conversar com a minha professora de yoga, porque ela não está entendendo a técnica? Então, quando a gente fica preso nos conceitos, a gente pode não sustentar, né? Por isso que é viver uma experiência e poder então falar da sua experiência e não de algo que poderia fazer bem para todo mundo, porque não é assim que funciona, né? Então, a mente paradoxal é um conceito que, se eu não tenho experiência, eu posso prender ela em qualquer lugar. Então, então tudo vale, tudo vale. Se o que existe é o eu e o outro, e não eu ou o outro, então se o outro está certo ou está errado, tudo vale. Aí a gente vai falar, se tudo então é vazio, então nada tem importância. Por quê? Porque a gente está usando o conceito e não está tendo a experiência. Se eu tenho a experiência paradoxal, a última coisa que eu vou fazer é desqualificar as coisas. A verdade última, a gente trabalha com uma verdade última a princípio até que ela seja destituída, porque todas as outras verdades, elas são de alguma maneira destituídas. Mas quando a gente chega na verdade última, que é o vazio de todas as coisas, que é a vacuidade, você não tem mais como destituir, né? Porque que pode tirar o vazio do próprio vazio. Então, digamos que na nossa experiência de vida e com a nossa percepção, a Terra é redonda, né? Ela é redonda. Porém, aonde está a Terra redonda? Então, paradoxalmente, eu posso ir trabalhando essa experiência de que eu não sou terraplanista, né? Essa experiência de que a Terra é redonda, até que o que é redondo é. Então, a nossa sensação é que ela é plana. É igual virar para alguém e falar assim, vou virar para uma criança. Não, a criança não, porque ela é mais fácil de perceber, mas alguém que não está conectado. Eu vou olhar o céu cruzando o sol cruzando o céu e vou dizer assim, olha, o sol está parado. Só que a pessoa está vendo ele de leste a oeste. Eu vou dizer, não, ele está parado. Ele está parado. É provado cientificamente que ele está parado, mas a sensação da pessoa é que vai de leste a oeste. E aí eu entro nesse atrito, nesse conflito da sensação com a ciência, com o conhecimento. Se eu conseguir fazer com que esse atrito entre em fluxo, um potencializa o outro. A minha sensação potencializa a potência potencializa a minha sensação. Então, se eu ficar preso no conceito da mente paradoxal, eu posso usar ela para qualquer coisa, qualquer desculpa. Mas a gente aqui está tendo uma experiência de mente paradoxal, então esse é um problema falso. Não existe essa possibilidade, né? Tudo bem? Até que redonda é o quê? Não deu para entender, né? O Jota está falando aqui. Eu não vou me atentar muito a isso, porque isso vai... a gente vai desenvolver isso ao longo desses 3 meses, né? Mas aqui eu tenho um pedaço de papel. Aí você fala, é um pedaço de papel, tem uma textura de papel, funciona como papel, eu percebo como papel. Mas pode ser que uma traça perceba isso como comida e não como papel. Então, isto é um papel, mas isso também é comida. Aí, digamos que alguém percebe isso como um brinquedo.
Então, isso é brinquedo, isso é comida, isso é papel. E por que isso pode ser um monte de coisa? Porque isso não é nenhuma dessas coisas. Isso não é nem papel, nem comida, nem brinquedo. Porque se eu vou procurando, cadê o papel aqui? Né? Tá na textura dele? Não, porque tem outros papéis com outras texturas. Está na cor? Não, porque tem papel com outras cores. Tá no uso dele? Não, porque eu posso fazer um uso dele que não necessariamente seja reconhecido como o uso do papel. Enfim, eu vou procurar, eu não vou achar o papel aqui. O que isso aqui representa é uma experiência de papel, mas isso não é um papel absoluto. Então, é em cima disso que a mente paradoxal ela fica mais próxima da natureza da mente, que é uma mente criadora, e não uma mente onde o mundo já está criado e ela precisa se adaptar a ele, né? Mas vamos seguir, não vou entrar nisso agora, porque isso a gente vai precisar de tempo, tá bom? Então, já que a gente não tem música, o que eu vou convidar todo mundo é para entrar em contato com o que está sentindo agora. O que você está sentindo agora? Então, aproveitar esse campo aqui desse encontro dessas pessoas para entrar em contato com o que você está sentindo. O Alexandre colocou: o dualismo se sustenta e cria sintomas sobre sintomas, sobre sintomas, sobre sintomas, e perdemos o contato com a dor original que motivou a reação. E aí a gente fica curando sintomas, sintomas, sintomas e nunca chega nessa... Agora sou eu falando, né? Nunca chega nessa reação, nessa dor original. É isso mesmo, né? Ótimo. Sentindo que precisa mexer o corpo. Ótimo momento para acabar o nosso encontro. Fazendo faxina. Tá maravilha, então. Então é isso. A gente vai seguindo. E segunda-feira que vem a gente começa, talvez, a fazer um processo... esse da biotipologia. Quais são os elementos que estão mais presentes em cada um de nós para poder ter um pouco de matéria-prima mais concreta para seguir o trabalho, tá bom? Olha, ótimo, tá cansado, é ótimo para descansar, desconforto na garganta, e isso traz um campo de criação. Quer dizer, tá tudo maravilha, né? Então vamos? Um beijo. Nos vemos na próxima segunda.